Bom, continuando aí na parte de teste bench, vamos aprofundar um pouco mais. A gente tinha feito na última aula um contador de 64, módulo 64. Esse contador a gente já tinha desenvolvido ele. Agora vamos ver vamos fazer um teste bench aí para um contador de 64, 4 modos, aquele que a gente já tinha feito. A gente também fez a simulação desse bloco utilizando o waveform, mas vamos aprender agora no teste bench. Então, primeira coisa que a gente faz, criar um novo arquivo do tipo Verilog. Bom, como eu falei, isso questão de não é obrigatório, mas é um conselho, eu aconselho fortemente vocês colocarem toda vez que estiverem fazendo um teste bench, usando o mesmo nome e colocar underline TB lá na frente para você saber que é o teste bench daquele bloco. Bom, abri e fechei parênteses, não vou ter nem porta de entrada nem porta de saída e vou colocar aqui um end module. End module. Pronto. Bom, o que eu faço? Primeira coisa, pego aqui minha entrada, vou colocar aqui o nome que eu quero dar para ela, vou colocar o ponto, vou colocar aqui, ó, CLK TB ponto clear ponto modo TB, vou colocar aqui TB também, que pra gente ver a diferença, o que é cada coisa, né? TB, faltou o ponto aqui. Então eu estou instanciando aí o meu bloco anterior. Bom, vocês viram aí, ó, que ficou um pouco confuso. Eu poderia chegar aqui e fazer dessa forma. Que é o ponto. Poderia fazer assim. Isso, em relação ao compilador, ele não vê problema nenhum. Então, deixei mais organizado o meu código, não ficou aquela linha inteira. Então, só uma questão de visualização mesmo. O que eu falei com vocês? O que é entrada, ele vira registrador, o que é saída, ele vira wire. Então, eu vou ter ali, ó, registrador, registrador e registrador. Bom, minha saída, ele era um output, output head, ele vai virar um while. Então, virou um while, vou começar a simular os meus sinais. Eu tenho que simular o meu clock, o meu clear, meu modo, minha entrada e o meu out. Primeira coisa que eu vou fazer, vou simular o meu clock igual eu fiz da última vez. O que eu vou fazer? Vou fazer que a cada 5 unidades de tempo, meu clock TB vai receber o meu clock TB, meu inverso do clock TB. Então ele vai inverter o valor, certo? Então fiz aqui a primeira coisa. Bom, eu tenho meu bloco initial, vou colocar aqui ó, o begin e o end. Vou colocar aqui meu clock TB inicializa com 0, meu clear TB vai inicializar com 0. Deixa eu só confirmar.
Meu clear é ativo em alto, então vou deixar ele em 0 também. Certo? Bom, vou colocar todos aqui. O meu modo de entrada paralela também. Vou entrar aqui no meu modo. Vou deixar ele também atribuindo o valor de 0. E meu entrada paralela. Só inicializar os valores todos com 0. Bom, se vocês puxarem na memória, na última aula, o que eu fiz? Eu fiz aqui que num instante de tempo 10 meu clear TB recebia 1, fazia dessa forma. Só que eu vou ensinar uma outra forma que pode parecer mais complicado, mas não é. Olha só, dentro do meu próprio teste bench, eu consigo fazer um outro bloco de always, no qual ele vai ser sensível à minha borda de clock, minha borda de subida de clock do TB, para ele fazer todas as minhas simulações que eu precisar. Então eu vou ter ali, primeira coisa, seria, eu vou colocar um contador aqui, ó. Vocês vão entender o porquê. Vou criar um contador, de, pode ser aqui de 6 bits, pode ser de 6 bits. Vamos pegar aqui um contador de 6 bits, 5 até 0. Então, eu conto em, vou chamar aqui de conte. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou, a cada pulso de clock, meu contador, eu tenho que inicializar ele com 0 aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo? Esse contador, esse meu contador de controle, ele não vai influenciar em nada esse meu bloco aqui de baixo. Ele só vai servir para eu fazer um controle que eu quero fazer aqui. Então, a cada bola de clock, ele vai contar uma unidade. Só que o que eu vou fazer? Eu vou começar a sincronizar meus pinos de entrada, com os valores que eu tenho aqui a cada, sei lá, 10 pulsos de clock. Então, eu vou começar a fazer dessa forma. Ver se vocês conseguem entender. Eu vou colocar, se meu contador, meu conte, for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que meu clear TB receba 1. Agora, se o meu contador for igual a 2, se meu contador for igual a 2, meu clear TB, ele volta para 0. Então, o que eu fiz? Eu sincronizei o meu clear com o meu contador ali, com o meu clock. Certo? Então, sincronizei. Agora, os meus modos. Meus modos eu tenho que fazer o teste dos 4 modos, certo? Tenho que testar no modo 0, no modo 1, 2, 3 e 4. Lembrando, no 4 não, desculpa, de 0 até 3. Lembrando que no meu modo 0 é uma contagem crescente, meu modo 1 é uma contagem decrescente, no meu módulo, se eu tiver no modo 2, ele vai carregar o valor que eu tenho na minha entrada,
que eu tenho na minha entrada, né, no meu contador. E se eu tiver no meu modo 3, eu vou parar minha contagem e vai manter o mesmo valor. Então, vamos ver como eu poderia fazer isso. Eu não quero testar, então eu que vou definir qual vai ser esse tempo. Então eu vou definir que, se eu pensar que o meu modo inicial ele é 0. Então, a princípio, ele vai, se tiver tudo certo, meu contador vai ficar contando ali de forma crescente. Então, eu vou fazer aqui, ó, quando o meu conte, vou até colocar mais bits aqui. Vou colocar aqui 8 bits. 8 bits. Vou colocar 8 bits. Então, se eu fizer aqui, ó, quando o meu, vou colocar mais 9 bits. Quando o meu contador for igual a 75, o valor que eu chutei aqui, que eu defini isso com 75, o que vai acontecer? Eu vou fazer que meu modo TB vai receber 1. Então, quando ele chegar lá no contador igual a 75, ele vai mudar o modo de operação. Vou fazer a mesma coisa para quando ele chegar no modo, lá no valor de 150. Vamos colocar 150 aqui. Vou alterar o modo. Vou colocar no modo 2. Só que além disso, no modo 2, é importante, antes de qualquer forma, eu colocar uma entrada paralela. Eu não coloquei 0. Vamos colocar um valor aqui. Eu poderia colocar, até para vocês observarem, algumas funções importantes. Vou colocar um valor randômico aqui para a minha entrada paralela. Então, coloquei aqui, ó, valor randômico. Lembrando que isso daqui, essa sintaxe, ela é uma sintaxe que não é, eu não consigo sintetizar em hardware. Isso daqui só serve para simulação. Então, ele vai ficar mudando ali esse valor. Melhor ainda, nem vou colocar, vou inicializar ele com 0 aqui. E ele vai, a cada pulso de clock, minha entrada TB vai receber, então, um valor randômico. Certo? Então, quando tiver no 150, ele vai mudar o modo. Bom, vou chegar aqui, ó. Quando meu contador for igual a 180, vou mudar o meu modo para 0 de novo. E quando o meu contador estiver no modo, vou colocar 200, vou colocar o meu modo para o último que eu quero testar, que seria o modo 3. Faltou aqui um ponto e vírgula, certo? E só para a gente ver voltando, vou colocar no meu contador o valor de 220. Esses valores 150, 180, 200 são valores que eu defini. Eu que quis colocar esses valores, vocês poderem colocar outros. Vou colocar aqui o modo 1. Bom, o que eu fiz aqui? Simulei todos os meus sinais de entrada. Simulei meu modo, minha entrada, meu clock, meu clear. E tenho ali na minha saída meu Alt TB, que ele está como um aire aqui. Então, até está errado aqui, seria Alt TB. Inclusive, todos esses sinais aqui estão errados, que eu tenho que colocar, que eles são do teste bench.
senão vai dar problema. Vou salvar aqui, ainda não terminei, que eu quero comentar algumas coisas. Salvei com o mesmo nome ali, ó, do meu nome do meu módulo. Então, coloquei lá no meu clear, meu CLK. E o mais importante aqui que vocês têm que absorver. Eu simulei os meus sinais de entrada através de uma variável de controle. E essa variável de controle está sincronizada com o meu clock. Então, isso é muito legal. Isso eu consigo sincronizar, fazer todo um sincronismo ali que vai me facilitar na hora de eu fazer minhas análises. Então eu consigo, por exemplo, simular uma comunicação serial, consigo simular qualquer tipo de comunicação ali, graças a essa, essa ferramenta aqui que eu tenho, que ela é bem poderosa. Então, a princípio, eu terminei meu teste bench. O que eu tenho que fazer? Como eu não tinha colocado desde o início, vou vir em Settings, no Simulation, tá no Model Sim. Quem não tiver, vai colocar aqui, ó, Model Sim altera, Verilog. Aí aqui a gente vai setar, igual a gente fez na aula passada. Cliquei em Test Bench, vim em New, vou dar aqui, vou pegar meu arquivo, vou pegar o mesmo nome, copiar e colar. É importante, não é necessariamente importante, não é necessariamente obrigatório estar com o mesmo nome, mas coloca o mesmo nome aqui sempre para não dar problema, senão vai dar algum erro de configuração ali, vocês vão ver. Então, aqui eu vou colocar 100 nanosegundos, vou colocar 1000 nanosegundos, vamos ver o que é que dá. Se for muito, eu paro a simulação no meio, consigo ver. Vou dar um apply, já está aqui, ó, linkado, certo? Vou fazer uma análise e síntese. Bom, eu errei, não. Eu errei de novo aqui. Eu coloquei o mesmo nome da variável, então ele acabou dando um problema ali. Então, fez a análise e síntese com sucesso. Vou vir aqui em Tools, Run Simulation Tool, RTL Simulation. Poderia ter vindo nesse símbolo também, que é a mesma. Tá. E deu problema porque eu fiz. Não está linkado o Model Sim. Eu fiz a alteração. Depois que você faz a primeira vez, não tem que fazer de novo, mas é porque eu tirei para mostrar para vocês em aula. Bom, vim ali, apertei e ele está começando a fazer. Vamos aguardar aqui o Model Sim abrir e fazer a simulação. Vamos ver o Model Sim, ele está montando aqui meus sinais. Ele deu um erro. Vamos ver o erro que ele deu aqui. Ele falou que o meu contador já foi definido. Certo. Bom, eu cometi um erro. Eu cometi um erro aqui em relação ao contador. Eu
Isso é problema para compilar o Verilog no Quartus? Não. Isso é problema no Model Sim mesmo. Eu já tinha usado aqui Conte, então ele já criou um pino implícito lá. Eu só vou alterar a ordem. Isso, repetindo, no Verilog não tem problema isso. O maior problema é no Model Sim, na hora dele fazer a simulação. Vocês vão ver que um dos maiores problemas que vocês vão ter, talvez vai ser no Model Sim, porque ele é um pouco mais enjoado em relação à sintaxe. Qualquer probleminha que ele tiver, ele não vai conseguir lá fazer a simulação. Então, olha, ó, já apareceu os sinais. Vamos ver o que aconteceu. Bom, tem meu contador aqui. Vou colocar ele na forma aqui, ó, unsigned. O modo, aqui o out, também vou colocar no unsigned. Entrada, unsigned. O modo, pode ser. Vou colocar no unsigned também. A gente dá uma olhada. Bom, a gente analisar aqui no início. Bom, só para vocês observarem que eu consigo segurar o mouse e colocar o cursor em qualquer lugar que eu quero aqui. E se eu apertar esse zoom aqui, ele vai falar o zoom no cursor ativo. O mais ele vai dar um zoom mais aqui no meio, ele vai ver onde é que está o meio e vai dar um zoom mais. Normalmente eu uso esse que ele vai aproximando onde eu quero. Enfim, vamos observar aqui o que está acontecendo. Primeiro, minha entrada paralela. Minha entrada paralela, cada pulso de sinal eu estou tendo um valor diferente. Ou seja, um valor randômico que eu coloquei. Então, essa parte funcionou. O clear, ele, ele entrou no meu segundo pulso de clock, porque estava com 0. Logo depois foi 1, então ele verificou que aqui que o meu contador era 1 e ele executou meu clear. Então, fiz aqui, resetei lá meu contador, meu out, né? A saída está toda resetada. E então, a partir daqui, na próxima borda de subida de clock, ele vai começar a contar. Então, meu out TB, que é esse sinal, vai contando de 1, vai contando até 64, vai chegando no 64. Cheguei aqui no 64. Aqui, ó, olha o alt, não o conte de baixo. Cheguei aqui no 63, quer dizer, 64 não. 63 ele zerou e reiniciou minha contagem. Então, quando eu chegar aqui no 75 no contador, que é o meu controle, eu mudei o modo de 0 para 1. Então ele vai começar a decrescer. Ele não estava em 8. Nesse pulso aqui ele ainda continuou incrementando porque ainda não mudou para 1. Aqui sim ele mudou para 1, então ele vai verificar o que? O valor no anterior ele vai decrementar. Então vai ser 9, 8, 7, e assim vai diminuindo. Chegou no 0. Cheguei aqui no 0, voltou para 63. 63 ele vai diminuindo. Ele vai subtraindo até chegar o 150, que foi que a gente setou ali. Quando eu chegar aqui, ó, meu contador for 150, meu modo vai mudar para 2. Percebam que o meu modo ele só alterou no próximo pulso de clock. Isso porque o valor de 150 ele verifica só nessa minha borda de clock de subida. Ou seja, nessa borda de subida ele enxerga um valor anterior à borda de subida. Então, era 150,
ele setou aí para 2. Então, o que seria o meu modo 2? Seria carregar o que eu tenho no meu entrada paralela na minha saída. Então, observem aqui na minha próxima ordem de clock. O valor de entrada é o que? 25. Então, logo após a borda de clock, saída 25. Então, vocês observarem, estou copiando minha entrada paralela. Percebam que está tudo sincronizado com o clock aqui de cima. Então, vai acontecer isso até o valor de 180. Isso. Cheguei no valor de 180, voltei para o modo 0, estou começando a incrementar. Até chegar no meu modo 3, que é manter o valor que ele estava. Então ele estava em 13, chegou aqui nesse pulso, ele contou mais uma. A partir daqui ele vai verificar que ele está no modo 3 e vai começar a manter o valor de 14. Isso vai acontecer até no 220. Não, isso, 220. 220 ele voltou para 1, voltou a decrementar. Então, assim eu terminei aquela parte que eu fiz. E o meu contador aqui de baixo está continuando a contar. Está contando indefinidamente aí. Eu queria pegar um momento que ele estourou o contador de baixo, que ele vai voltar. Vamos ver se eu consigo pegar. Então ele chegou aqui ó, no 1023. Meu contador de controle chegou no 1023, que seria 10 bits. Ele vai zerar e vai começar tudo de novo. Deu um clear, olha só, meu clear voltou. Então é como se tivesse inicializado de novo as mesmas coisas. Então, eu fazendo desse modo, sincronizando tudo com o meu clock, então eu tenho mais controle sobre meus sinais de entrada. Então, assim, essa aula, acho que essa aula daí tá bom por aqui. Então, a gente ensinei aí para vocês como usar um teste bench de forma um pouco mais avançada.